Após 2 anos e meio de guerra, a frente avançou poucos quilômetros com milhares de mortos e bilhões gastos, apesar dos discursos de vitória. Mas quem realmente está vencendo? A Rússia avança, a Ucrânia recua, mas ao mesmo tempo nada decisivo muda. É um impasse? O começo do fim ou só o silêncio antes da tempestade? E agora faça a si mesmo esta única, aparentemente simples pergunta: quem realmente está vencendo a guerra na Ucrânia? A resposta vai além do território e pode até te surpreender negativamente. Bem-vindo ao Além das Fronteiras, onde mostramos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo. Vamos analisar a situação atual da Ucrânia e quem tem vantagem no campo de batalha. Vamos analisar a situação de forma mais ampla. Vamos mostrar o desenvolvimento atual da linha de frente, as táticas de ambos os lados, estimativas chocantes de perdas e o ritmo com que os russos avançam. E no fim, quem lucra com essa guerra? Aliados, grandes potências ou só o caos? Situação da linha de frente. Leste da Ucrânia em chamas e tropas russas avançando em áreas estratégicas. A pressão maior está em Donbas, onde russos usam superioridade em artilharia e números. Não podemos esquecer dos drones, que se tornaram um elemento chave nesta guerra. O objetivo é conquistar o restante de Donetsk e avançar para Kramatorsk e Sloviansk, últimas grandes cidades sob controle ucraniano na região. No entanto, o avanço diário das tropas russas é extremamente lento. Analistas falam de uma média de apenas 150 a 200 metros por dia. Segure-se! Se Moscou mantiver esse ritmo, levará 10 a 15 anos para conquistar toda a Ucrânia. Isso definitivamente não é uma guerra relâmpago, isso é um avanço sangrento e rastejante. A inteligência militar da Estônia resumiu isso em uma frase para você lembrar. Cada quilômetro conquistado pela Rússia custa 70 vidas. 70 soldados mortos em apenas 1 quilômetro. É um moedor de carne brutal. Atenção! Os números que vou contar podem te surpreender. Segundo o CSIS e o Ministério da Defesa britânico, a Rússia pode ter perdido de 600 mil a 950 mil soldados, desses talvez até 250 mil mortos. Do lado ucraniano, as estimativas são de cerca de 400 mil perdas totais, com aproximadamente 60 a 100 mil soldados mortos. Vale destacar que esses números são estimativas, já que Rússia e Ucrânia não informam oficialmente suas perdas. Este é o conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E o território? Desde o início de 2024, a Rússia tomou cerca de 500 quilômetros quadrados. Isso é fato. Mas o que isso significa? É muito ou pouco? Vamos chegar à resposta dessa pergunta, por enquanto só guarde isso na cabeça. Mas depois vou revelar um número ainda mais chocante, que vai mostrar melhor quais ganhos territoriais reais a Rússia conseguiu desde 2022. Vocês vão se surpreender. Esse número mostrará a real dimensão do avanço russo por trás dos relatos diários da linha de frente. Esses ganhos estão espalhados, aqui algumas vilas, ali campos abandonados. Desde o início de 2024, a Ucrânia foi forçada a abandonar várias pequenas cidades e dezenas de vilarejos, mas nenhuma grande cidade nem vitória decisiva. As batalhas deixaram de ser só em terra faz tempo. Nas últimas semanas, a Rússia aumentou ataques com drones e mísseis a civis, energia, ferrovias e hospitais. Recentemente, em um ataque, lançou mais de 700 drones e mísseis contra a Ucrânia. Essa quantidade já supera a capacidade da defesa antiaérea ucraniana. Kiev ataca o interior da Rússia, mirando depósitos, refinarias e logística. A guerra vira uma maratona sangrenta. Ninguém avança rápido, ninguém conquista vantagem e cada passo custa sangue. Cada vez mais analistas hoje falam não sobre vitória, mas sobre desgaste, sobre uma guerra em que cada metro custa vidas e após mais de 3 anos, ainda não se sabe quem vence. A tática russa pode ser resumida em 4 palavras: avançar a qualquer custo. Moscou ignora as perdas e adota uma estratégia militar típica de guerras antigas, às vezes literalmente. Ataques de artilharia em massa, ondas de infantaria e uso das tropas como descartáveis. Em certas regiões,
Soldados russos avançam sob fogo e sem cobertura, conquistando apenas poucos metros. Os soldados nas trincheiras chamam de moedor de carne. Recrutas de regiões remotas lutam sem treinamento ou comando adequado. Não são forças de elite, são corpos ocupando espaços substituídos assim que caem. Esse modelo soa cínico, e é exatamente isso, mas para os russos provou ser o que funciona melhor para eles. Nada de ofensivas modernas e mecanizadas nas quais unidades blindadas manobram tentando tirar o máximo proveito. Sem grandes avanços, só ondas sem fim de carne de canhão. Drones pairam, centenas, milhares. Estão em toda a linha de frente, observando, destruindo, matando e bombardeiam cidades ucranianas. A Rússia aprendeu com os primeiros anos da guerra. Obteve tecnologia do Irã que adaptou e expandiu. O resultado são enxames de drones kamikaze, que agora atacam alvos militares, infraestrutura civil, setor energético e cidades. Em julho de 2025, a Rússia fez mais de 150 ataques com drones na Ucrânia, atingindo hospitais, subestações e entroncamentos ferroviários. O terror aéreo é complementado por mísseis. Embora Moscou tenha usado muito seu arsenal no início da guerra, a produção foi retomada com frequência com a ajuda do Irã e da Coreia do Norte. Ataques com mísseis viraram rotina. Imprevisíveis e precisos, visam intimidar e esgotar a defesa antiaérea ucraniana. Por isso, disse cada vez mais que a Rússia não trava só uma guerra territorial, mas busca quebrar a vontade do inimigo. Na terra, segue-se um algoritmo simples: primeiro a artilharia, depois o avanço de grupos de ataque. Se enfrentam resistência nas grandes, recuam, reagrupam e tentam de novo dias depois. O sistema é lento, implacável e trata vidas humanas como descartáveis. Pela teoria militar clássica, isso é insano, mas na prática funciona, embora devagar. Não graças à genialidade, mas graças à pura inércia e aos números. Uma guerra conduzida como um processo industrial. Você produz munição, mobiliza e pressiona a linha de frente. Se morrerem, outros virão. Ainda não terminamos. Se gostou do vídeo, elogie-o para alcançar mais pessoas. Se quiser apoiar meu trabalho, contribua com um pequeno valor. Obrigado, seguimos em frente. Tática ucraniana: contenção, desgaste e assimetria. Do outro lado, a estratégia é diferente: contenção, não avanço; desgaste do inimigo, não superioridade numérica. A Ucrânia não pode desperdiçar homens como a Rússia. Houve retiradas táticas, defesas, sabotagens e ataques pontuais. Os ucranianos sabem que, em um confronto aberto contra uma força superior, eles rapidamente seriam dizimados. Por isso, estão ganhando tempo, literalmente. Eles tentam retardar o avanço russo o máximo possível, criar novas linhas de defesa e mover as tropas antes que ocorra um colapso. Eles perdem território, mas protegem o mais importante: a força viva. O objetivo deles é causar o maior número possível de baixas aos russos pelo menor custo possível. E ao mesmo tempo, eles realizam ataques assimétricos, às vezes profundamente atrás das linhas inimigas. Ataques de drones a refinárias, depósitos de munição, aeroportos, campos de treinamento. O objetivo não é conquistar território, mas enfraquecer a máquina de guerra russa. A Ucrânia intensifica ataques táticos em território russo, indo além do simbolismo. Destruir infraestrutura, causar pânico e desviar atenção e forças. Em julho, drones ucranianos atingiram mais de 10 alvos na Rússia, incluindo importantes entroncamentos ferroviários, estações de radar e depósitos de combustível. Essa estratégia tem um nome: resistência assimétrica. A Ucrânia carece de quantidade, mas possui vontade, terreno, conhecimento e apoio da inteligência ocidental. É a guerra de um país pequeno contra um exército enorme, e mesmo assim consegue destruir depósitos, atingir comandantes e atrapalhar os planos. A Ucrânia adota uma tática cautelosa e defensiva, mas eficaz. Cada dia mantendo a linha de frente é uma vitória. E cada mês em que a Rússia não consegue nenhum avanço é uma prova de que Davi ainda está de pé. Há um porém: toda a defesa, resistência e condução da guerra dependem de um único pilar frágil: a ajuda ocidental. A Ucrânia atualmente depende quase totalmente de munição, recursos, inteligência e tecnologia dos Estados Unidos da América e Europa. Sem isso, sua defesa desmoronaria rápido.
Quem está vencendo? Pelo mapa, é claro, a Rússia avança e a Ucrânia recua. Nos últimos meses, Moscou tomou vários territórios em Donetsk e agora avança cada vez mais perto de Pokrovsk. A linha de frente pode não estar se movendo de forma dramática, mas está se movendo, e a direção é óbvia. Além disso, os russos tomaram a iniciativa. São eles que escolhem onde atacar, são eles que ditam o ritmo, e a Ucrânia precisa reagir, com forças exaustas, pouca munição e ajuda ocidental incerta. Em certos momentos, sua defesa recuou até a terceira linha, aumentando as preocupações com uma possível ruptura. Além disso, a Ucrânia enfrenta uma grande crise de soldados. Após mais de 3 anos de guerra, as unidades estão exaustas, muitos batalhões prontos para o combate estão com efetivo reduzido. O recrutamento de soldados está parado e o interesse em ir à linha de frente diminuiu desde o início da invasão. Muitos homens se escondem, emigraram ou estão feridos ou mortos, o que impacta a linha de frente. Por exemplo, surgiu a informação de que um trecho de 900 metros está sendo defendido por 8 homens. Isso é extremamente pouco. Assim, a Ucrânia reduz a idade do serviço militar, busca voluntários, reativa veteranos e automatiza a logística para aliviar a linha de frente. Sem pessoas suficientes, é difícil conter o inimigo. Não se trata apenas de armas, trata-se das mãos que as seguram. Até na guerra de informação, a Rússia tem vantagem. Ao público interno, mostram-se como quem está finalmente avançando e tendo sucesso. Putin posa com soldados no Kremlin. Jornais destacam vilas conquistadas. No Ocidente, predominam cansaço, frustração e disputas políticas sobre o apoio à Ucrânia. E então, há os números. O exército russo hoje tem na linha de frente mais soldados, mais artilharia e mais munição do que o exército ucraniano. A Rússia consome cerca de 5 vezes mais projéteis diariamente. E embora a qualidade dos soldados deles varie, a quantidade ainda mantém a linha de frente. Se a guerra fosse medida apenas pelo território e pelo volume de disparos, a Rússia estaria vencendo. No curto prazo, Moscou está em vantagem de forma estável e perigosa, mas não dramática ou irreversível. Como um moinho que moe devagar, mas sem parar. Se não colocar uma pedra para interromper, ele moe tudo. Preparem-se, pois o que vou mostrar em instantes vai mudar totalmente sua visão sobre a guerra. Ponto de vista estratégico. Vou mostrar 2 mapas da situação na frente ucraniana. Observem. Aqui está o primeiro. Foi assim que a frente ucraniana estava em 1º de dezembro de 2022. Ou seja, no primeiro ano da guerra, pouco depois que os ucranianos libertaram a cidade de Kherson, junto com o território na margem direita do rio Dnipro. E a segunda é de 30 de julho de 2025. Parecem quase idênticas? Você está certo, esse é o objetivo. Agora, por favor, concentre sua atenção na área que está contornada em vermelho. Você sabe o que está vendo? Sente-se, pois o que vou dizer pode te chocar. Este é o maior avanço territorial contínuo da Rússia em mais de 2 anos e meio de guerra. De dezembro de 2022 a julho de 2025... Sim, você ouviu direito. Após tantas lutas, mortos, bilhões gastos e sofrimento civil, é só isso. Não é o único movimento na linha de frente, mas é onde os russos realmente avançaram de forma visível. Em outros lugares, os ganhos são mínimos ou praticamente inexistentes. Estamos falando de um território de cerca de 1.350 km². Para se ter uma ideia, é quase o tamanho do distrito eslovaco de Nové Zámky. Ou seja, 0,2% da área da Ucrânia. É assim que Moscou vê a vitória estratégica. Para sermos justos, repetimos, houve outros avanços menores. De uma frente tão ampla, eles são isolados ou só táticos. Este é o único grande avanço da linha que, em 2 anos e meio, mudou muito o mapa. Após o avanço inicial da Rússia e as contraofensivas ucranianas, a frente quase parou. Há 2 anos e meio, as linhas avançam só em metros e quilômetros, não em regiões ou cidades conquistadas. E sim, você pode argumentar que a Ucrânia conquistou ainda menos, isso é verdade. A Ucrânia não ataca outro país, apenas se defende. A Rússia iniciou esta guerra. O mais importante, se as forças russas saíssem hoje, a guerra acabaria amanhã. Essa é a diferença fundamental entre o agressor e quem se defende.
Os russos, com exceção dos primeiros meses da invasão, não conseguiram nenhum avanço estratégico, não conquistaram nenhuma grande cidade ucraniana. Kherson foi o único centro regional ocupado por eles nos primeiros dias da invasão. Mas em novembro de 2022, os ucranianos o libertaram. E desde então, nenhuma ofensiva de Moscou conseguiu quebrar a defesa ucraniana, a ponto de causar caos, pânico ou um colapso generalizado das linhas. Os ucranianos estão recuando, mas sua defesa não está desmoronando. Eles recuam taticamente através de linhas preparadas. O principal é que a Rússia ainda não rompeu as defesas para permitir uma penetração profunda. Sem ataques de tanques no interior da Ucrânia, nem colapso rápido da linha de frente como na Segunda Guerra Mundial. Só conquistam lentamente metros e quilômetros, sem chance de transformar isso em vantagem operacional. Isso prova que a Ucrânia se defende de forma inteligente, paciente e estratégica. Mesmo que Moscou conquiste território, não vence a guerra, apenas prolonga o conflito para exaurir a Ucrânia. Nada disso mudará, mesmo que Pokrovsk, importante fortaleza ucraniana em Donbass, caia. Os russos tentam conquistá-la há meses, e os ucranianos já admitem que provavelmente vão perdê-la em breve. Por isso, já têm rotas prontas para recuar dali. Ao perguntar quem vence a guerra, é preciso notar que, a curto prazo, Moscou pode estar avançando, mas a longo prazo, conquiste o distrito de Novozemsk, com centenas de milhares de mortos, cidades destruídas, infraestrutura arrasada e desespero econômico em ambos os lados. A Ucrânia enfrenta um déficit orçamentário recorde, exportações em colapso e dependência de ajuda estrangeira. A Rússia lucra com matérias-primas, mas perde reservas. O rublo oscila, empresas saem e jovens emigram. Inflação e juros estão altos. Ambos os países enfrentam alto custo econômico por cada metro de território. Tomar 1.350 quilômetros quadrados não é vitória. Esse é o balanço desesperador de uma guerra que deveria ter sido resolvida em poucos dias e já dura mais de 3 anos. Ainda não terminamos. Se você gostou deste vídeo, elogie-o, assim você vai ajudar a levá-lo a mais pessoas. Se quiser apoiar meu trabalho, contribua como agradecimento. Obrigado, vamos em frente. Vencedores ocultos. Quem ganha com a guerra? Enquanto a Ucrânia sangra e a Rússia toca seu moedor de carne, existem jogadores que observam esse conflito à distância e com uma calculadora na mão, porque toda guerra tem vencedores ocultos. Esta não é exceção. Irã. O regime em Teherã, antes semi-isolado, hoje é o principal fornecedor de armas para o exército russo. Drones kamikaze que atacam cidades ucranianas foram fabricados em fábricas iranianas. Em troca, o Irã recebeu tecnologias, dinheiro e a falsa ideia de parceria estratégica com Moscou. Mas então veio a guerra contra Israel, na qual os Estados Unidos também se envolveram, e a Rússia não moveu um dedo. Sem aviso, ajuda, satélite, defesa ou cobertura diplomática. Coreia do Norte. O regime de Kim Jong-un fornece munição de artilharia e até soldados para a Rússia. Velha, mas funcional. Em troca, recebe benefícios únicos, petróleo, ajuda tecnológica e know-how russo para programas balísticos. A Coreia do Norte vive um renascimento inesperado devido a uma guerra estrangeira, enquanto a China adota uma estratégia mais sofisticada, oficialmente neutra. Indiretamente, ajuda a Rússia a driblar sanções, fornece tecnologia e lucra com petróleo russo barato. E ao mesmo tempo observa o Ocidente esgotar seus estoques. Para Pequim, esta é uma guerra de teste. Como a OTAN vai reagir se um dia acontecer algo com Taiwan? Mas os Estados Unidos também tiram proveito disso, em parte geopoliticamente. A guerra na Ucrânia fez com que a Europa se aproximasse firmemente dos Estados Unidos novamente. Donald Trump também ganhou com recursos naturais no acordo de matérias-primas. Empresas de armamentos batem recordes de pedidos e o mundo relembra o motivo da existência da OTAN. Conclusão: quem está ganhando e por que ainda não há resposta. Afinal, quem vence a guerra na Ucrânia? No momento, a Rússia está em vantagem, avançando e pressionando com iniciativa. A Ucrânia luta intensamente por cada vila e campo. Estrategicamente é um impasse. A frente quase não avança. O principal ganho russo desde o final de 2022 é um território do tamanho do distrito de Novozemsk, com grandes perdas e desespero econômico.
A Ucrânia está exausta, sem armas, munição e, sobretudo, pessoas, dependendo quase só do Ocidente, tecnicamente, economicamente e politicamente. Se essa ajuda parasse, o resultado da guerra poderia mudar em poucas semanas. Soldados morrem na linha de frente enquanto a geopolítica atua nos bastidores. Alguns vendem armas, outros testam reações e outros apenas aguardam para ver para onde tudo vai. Para eles, a guerra é investimento, não tragédia. E talvez seja aqui que se esconde a resposta mais importante. Nesta guerra, até agora, ninguém está realmente vencendo. Não considerando o que está em jogo, não, pensando nas pessoas que perderam casas, famílias e futuro. Não, se perguntarmos o próximo passo. Porque a guerra, mesmo que por um momento pareça ter um vencedor, é como um incêndio. Começa rápido, mas demora muito para ser apagada. E o que sobra não é vitória, mas cinzas. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se para não perder os próximos. Você pode apoiar meu trabalho com agradecimentos e recomendando o vídeo para mais pessoas. Muito obrigado!